E assim, a minha história de vida começou no esporte da seguinte maneira, né? Todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem uma história de vida, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Cara, eu vim numa família, né, que me deu uma educação fenomenal. Eu fui criado por pais separados. Minha mãe e meu pai se separaram com 12 anos de idade. Mas vamos voltar desde o início. Essa parte da história que eu vou contar pra vocês eu acho muito interessante e é uma coisa que me marca bastante. Eu sou um filho adotivo. Eu acho bacana falar isso porque eu tive um amor gigantesco, fenomenal dos meus pais e meus familiares. Fui adotado por uma família que a grande maioria são de parte alemã, minha mãe é de parte italiana e tal. Então assim, na minha infância eu passei vários preconceitos por eu ser um pouquinho mais escuro e tal. Meu irmão era um menino mais clarinho, né? Mas eu não levava em consideração porque a educação que meus pais me davam, eu conseguia sempre ressarcir isso daí, sempre conseguia se esquivar dessa parte. E foi passando os anos, eu sempre fui dedicado ao esporte, mas não o esporte do bodybuilder, né? Porque até então, com a idade que eu tinha, né, lá quando tinha meus 12, 13 anos, esse esporte aqui não era algo grandioso e a gente só conhecia esse esporte através de revistas. Revista Super Treino, me lembro na época que eu via bastante. E a internet era bem escassa aqui para nós, né? Isso estamos falando em meados de 2000 ali. Então a gente ficava bem próximo às pessoas que treinavam para tentar ter algumas informações do esporte, porque a gente já achava bacana, o grupo de pessoas que eu já andava já achava bacana. E na época eu me lembro, eu era do BMX, gostava de fazer manobra de bike, me dedicava muito. E a minha mãe, como eu gosto de relatar, sempre assim eu falo com um orgulho gigantesco, foi uma mulher excepcional na minha vida. Me deu educação, me ensinou a sair dos problemas, sempre me dando uma boa direção, né? Eu comecei a treinar, eu tinha meus 15 anos de idade. Comecei a treinar, sempre as pessoas começam a treinar por alguma coisa, às vezes por algum preconceito que teve, um relacionamento. Eu comecei a treinar por causa de uma ex-namorada minha. Enfim, vendo um álbum de foto ali, ela viu o ex dela na foto, eu falei, nossa, quem que é esse cara aqui, cara, nessa foto, tal, que você tem essa foto aqui? Eu queria me sentir superior ali, né, tal. E ela falou assim, meu ex-namorado. Daí eu falei, pô, mas o cara é feio, né? Daí ela assim, mas pelo menos ele tinha um físico. Putz, cara, aquilo ali pra mim, velho, foi um balde de água fria. Me senti mal, cara. Na real, me senti mal. E eu comecei a procurar o quê? A treinar, cara. Comecei a treinar numa academia que se chamava Gênesis. Isso com meus 16 anos. 15 para 16 anos. Essa academia ficava no bairro onde eu morava. Era uma academia pequena, que até quem dava aula pra mim, o pessoal vai saber que era o Van Diesel brasileiro, cara. O Van Diesel brasileiro, ele era meu professor na época. Ele que me dava aula, me ensinava ali, um cara super humilde, né? Sempre me dava algumas dicas e tal. Mas eu resolvi sair daquela academia porque um colega meu me apresentou uma outra academia. Cara, essa academia que comecei a treinar, sério. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão se recordar dessa academia. Era uma academia que ficava no fundo de quintal, cara. Essa academia era uma academia numa garagem, né? Essa academia, a academia do Júnior. Era uma academia numa garagem que tinha ali, ele fazia a criação de codorna, tinha cabra na academia. Quando eu falo, pô, cabra, os caras falam, da onde cabra? Tinha cabra, cara, tinha cabra. A cabra andava ali na academia. Tinha cachorro, né? Então o lugar era tipo um zoológico junto com uma academia, tinha umas máquinas de caça-níquel, fliperama, era tudo ali, na verdade. A academia era tudo ali, tinha tudo. Isso que eu falo para as pessoas, não é o lugar que você está treinando, o ambiente, né? Uma academia, porra, um nível altíssimo, academia, tem umas academias de rede também. Cara, vocês têm que entender o seguinte, no começo você tem que pelar, você tem que passar por certas situações para você começar a se valorizar lá na frente. Não adianta você só querer hoje, eu quero começar lá do alto, vou começar numa academia X, pagando R$300 por mês, se você não sabe fazer nem o básico, não adianta.
Eu comecei por ali porque eu não tinha situação financeira realmente, não existia academias naquela época. Isso eu tô falando há 19 anos atrás, 18 anos atrás. Quem é dessa época sabe muito bem que o negócio era escasso aqui. Me lembro que a academia a gente pagava ali era R$30, cara. E era tudo anotado no caderninho, não tinha nem recepção, não tinha nada. Você abria o portão, ia pra dentro, treinava. E ali a gente aprendeu o quê? A se valorizar as pessoas que estavam do seu lado, aquelas pessoas que lutavam pelo mesmo objetivo que o seu, que iam ali pra treinar. Mas realmente o bodybuilder de verdade, cara, o bodybuilder raiz, quando eu falo, old school de verdade, ele está ali na academia, ele pra treinar, cara. Ele faz o que tem que fazer para aquilo ali, para o objetivo dele, né? Se ele sabe que aquilo que ele vai fazer vai melhorar 0,01%, ele vai se dedicar ao extremo para ele ganhar aquele 0,01%. Porque esse esporte você vem ganhando e conquistando aos poucos. As pessoas acham que hoje é começar a treinar e já tá ganhando músculo, tá fazendo isso e aquilo. Não, e isso é gradativamente, isso é gradual. É uma escadinha todos os dias, né? Então você não pode desistir. E comecei a trabalhar no quê? De segurança. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar em outro serviço, também na parte de segurança, que era uma casa noturna chamada Crossroads, um bar de rock que tem em Curitiba. E ali eu sempre, né, trabalhando, nunca batendo nos outros ali, né? Que segurança tem a imagem, o cara vai e chega batendo em todo mundo. Mas não é bem assim. Alguns têm, né? Normal, como todo lugar tem. E o dono desse local viu que eu trabalhava bem, gesticulava bem, conversava com as pessoas bem, tratava todo mundo muito bem, era um cara pontual. Me deu uma proposta de trabalho para trabalhar na casa noturna do lado, que ele estava abrindo uma outra casa noturna, que era um barzinho de happy hour. Matriz Filial, o nome do local. E eu trabalhava na recepção. Vi a situação financeira e estava bem complicada, né? Eu trabalhando ali, mas todo dia não fazendo corpo mole, entrando 5 horas da tarde e saindo 4:30 da manhã todo dia, cara. Isso era bem cansativo, sabe? Mas tentando sempre manter a postura todos os dias, tratando as pessoas super bem. E o problema era a alimentação. A gente não conhecia muito essa questão de alimento, né? O que eu tenho que comer, quantas vezes por dia eu tenho que comer, como que tem que comer. Essas informações, nessa época, já se tornavam muito caras, porque era um mercado, né, na parte fitness, né, que era muito difícil você ter um conhecimento, né? Você conversar com um nutricionista, pagar uma consulta, porque isso é essencial nesse esporte. Você tem que ter médico, você tem que ter um nutricionista, você tem que ter uma equipe por trás toda para você poder continuar caminhando no esporte. Muitos amigos meus caminham no esporte sem ter esse tipo de profissional perto. Aí o esporte se torna algo meio que limitado. Então é bom você sempre ter essas equipes por trás. Resumindo, um certo dia eu estava ali bem triste, porque eu não via um rendimento tão positivo. Eu só trabalhava para estar pagando algumas contas, como todo trabalhador. Mas eu queria algo a mais. Então, um dia eu cheguei e me lembro que tinha uma sacada assim nesse barzinho ali, e eu olhei ali, cara, para uma árvore que tinha um pé de goiaba. Me lembro até hoje. E eu falei, senhor, me dê uma oportunidade. Não me dê nada de graça, me dê uma oportunidade. Que eu preciso, né, ter um crescimento pessoal na minha vida, me dê um desafio. E do nada apareceu um cara ali, do nada, triste. E eu perguntei se ele precisava de alguma coisa, né? E ele, bem triste, recém-separado, tava muito triste, né? Eu me lembro disso aí. E eu fui pegar um copo de água pra ele ficou me observando, cara. Me observando, mas sem interesse, né? Só pra tirar aquela agonia do rapaz ali. Cara, e ele olhou pra mim e falou assim, você quer mudar de vida? Eu fiquei pensando, né? Fiz um pensamento muito rápido, que eu tinha acabado de conversar com Deus e automaticamente apareceu ele e falou. Eu falei, com certeza. Ele bem assim, então, e você esteja nesse endereço. Quando eu peguei o cartão, eu li Mega Suplementos. Falei, caraca, cara, que coincidência, né? Até então eu não tomava muito suplemento porque não tinha condição financeira. O único suplemento que eu tinha tomado na minha vida era maltodextrina. Eu não tinha condição, porque todo o dinheiro que entrava eu tinha que pagar a conta, isso, né? E quando eu comecei, cara, muita gente desacreditou de mim nisso daí, né? Quando eu comecei a trabalhar, ganhava bem pouco e não entendia nada. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar nesse lugar, ele falou bem assim pra mim, vou te fazer um teste. Eu não vou te pagar salário, só vou te pagar a passagem do ônibus
para ver se você realmente está disposto a trabalhar com isso. Eu falei, não, estou disposto. Cheguei em casa, tal, pensativo, e eu falei, não, eu vou trabalhar, vamos lá que eu vou querer aprender. Mas eu nem tinha nem me tocado, que eu já tinha conversado com Deus e pedido um desafio para Ele, né? E eu fui trabalhar e eu tinha que entrar nessa loja, era 9 horas da manhã, e eu saía às 5 da tarde para chegar no serviço de segurança às 6 da tarde e ficar até 5 da manhã do outro dia, cara. Eu fiquei fazendo isso durante um mês, mas a minha vontade era tão grande de entrar nesse meio, e que eu nem sabia o que tinha por vir ali, que eu cheguei e falei pro dono lá da casa noturna e pro chefe de segurança que eu já tinha arranjado um serviço e eu estaria cumprindo ali até os dias, né, uns 20, 30 dias para eles colocarem outra pessoa no meu lugar. Mas eu não tinha certeza se o cara ia me aceitar no serviço, mas eu acreditei em mim. Resumindo, deu 30 dias, eu não sabia nada de suplemento. O cara falou assim, faz isso, me deu uns livros ali para mim estudar e me deixou na loja e ficava sozinho. Só tinha minha loja praticamente ali, minha loja não, a loja que eu trabalhava no Capão da Imbuê, que era o bairro ali em Curitiba. Era só eu ali. E as pessoas desacreditando, e eu comecei, e era um bairro que eu crescia, eu conhecia muita gente. E começou a crescer, eu trabalhando nessa loja, e já tava uns 2 anos e meu salário não aumentava. E eu tinha necessidade, né, porque tinha que pagar conta, aquilo e tal. E eu resolvi competir. Falei, vou competir. Do jeito que dá, vamos aí. Teve um colega que me ajudou a preparação, fui, cara, competi na NABA. Nossa, eu tinha meus 19 anos, totalmente inexperiente, totalmente, né, sem tanta direção, não sabia pose, não sabia nada. Alguns colegas me ensinavam, tal. E fui, cara, com 19 anos. Fui campeão júnior no dia, me lembro. Fui campeão júnior, me lembro disso, né, com tantos obstáculos que teve, sem muita experiência. E ali eu comecei a pegar amor ao esporte. Comecei a pegar o amor ao esporte e vi que aquilo me enchia de alegria, me enchia de emoção. Sabia que eu conseguia fazer aquilo com uma total dedicação. E foi passando o tempo e eu naquela loja, cara, e não tinha um rendimento, a pessoa não aumentava meu salário de comissão e tudo. Porque quem tá nesse esporte sabe que o gasto nesse esporte é bem alto, é bem alto. Se você quer chegar aonde outros querem chegar, se quer ser um atleta pró e tudo mais, cara, tem um gasto muito alto, muito alto. Enfim, eu cheguei um dia e falei, eu nem vou citar o nome do rapaz, mas falei, por que você não vende essa loja pra mim, né? Ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu vendo essa loja pra você. Falei, então tá bom. Eu falei isso no momento de estar meio com raiva, né? Não vou mentir, porque não tinha tanto rendimento, mas eu falei, arrisquei. Ele falou, beleza. Cara, me lembro, eu tinha um Corsinha, que era da minha ex-mulher, quando a gente começou a se relacionar, esse carrinho ela tinha, a gente veio pagando junto na época, e eu tinha uma Twister, me lembro, essa moto, que era meu meio de transporte ali. Eu falei isso dele bem assim, mas como que você vai me pagar? Eu falei, cara, eu tenho um carro e uma moto. E daí minha ex-mulher falou assim, ô louco, vai fazer isso? Eu falei, cara, acredita em mim, vou fazer isso, vai dar certo. Mas as pessoas ficavam meio com, né, não acreditar, porque quando é teu sonho, muitas pessoas não abraçam o teu sonho. É difícil você ver um amigo e falar assim, cara, vai dar certo, né, isso, continue e tal. É difícil você ver isso, as pessoas querem sonhar junto com você. Então, era bem complicado, porque se você fosse pela cabeça dos outros, você não ia chegar onde você quer chegar, né? Eu dei meu carro pra ele, me lembro, dei meu carro e minha moto, fiquei na laje, fiquei sem nada, sem condução, mas era próximo, morava em Pinhais, e a loja era no Capão da Imbuê. Eu falei, eu vou de ônibus, né? Na época não existia Uber, né? Não tinha essa tecnologia que hoje tem. E eu me lembro que na semana seguinte ele me ligou, falou, Fernando, vem aqui na distribuidora, e essa distribuidora existe até hoje, se não me engano, se chama Mega Suplementos, né? É uma distribuidora. E eu falei, beleza. Falei, cara, o que esse cara quer comigo agora, né? É o contrato, né? Pensei comigo, né? Falei comigo na cabeça, deixa na mão de Deus, né? Ele sabe o que faz. E eu chegando lá, ele falou, cara, você não precisa me entregar teu carro ou tua moto. Eu vou parcelar essa loja pra você. Eu falei, louco,
tal. Me lembro. Comecei a pagar, tal loja, foi crescendo, isso, aquilo, e as pessoas me conheciam. E foi. Eu me lembro, eu com 21 para 22 anos, queria ser pai, tudo, né? Devido a algumas outras substâncias que a gente utiliza, isso atrapalha um pouco, né? Pelo menos para mim, atrapalhou um pouco na questão de poder engravidar minha ex-esposa, mãe do meu filho. Enfim, fiz tratamento para poder engravidar, 2 anos, engravidei. Engravidou minha mulher, tal, né, me lembro, e veio uma notícia muito forte, assim, né, eu me lembro como se fosse hoje, cara, é uma dor muito grande isso, né, me emociono quando eu falo disso, né. Me lembro que quando eu fui fazer a gente foi ver o sexo da criança, né, falam um nome científico, feto, né, a mulher foi bem grosseira, e vendo ali tal, e eu naquela agonia para ver o coração batendo da criança, do meu filho, da minha filha, e ela ficou ali, ficou, e ela falou assim, ó, teu filho tá morto. Mas falou com essas palavras, cara, isso daí foi tipo uma marretada, né? Fiquei sem chão, não sabia o que fazer, fiquei desesperado na hora. E a minha ex-mulher começou a chorar, berrar na hora ali, aquele desespero total, cara. Aquilo ali eu queria que passasse, mas não passava. E a mulher já foi grossa, já falou assim, ó, você já vai fazer a coretagem, que fala, não sei se essa palavra é certa. Já sai daqui, já vai direto. Eu cheguei e fui no hospital maternidade ali no hospital que tem no centro ali, na Serra de Fátima, se não me engano. Cara, foi o pior pesadelo da minha vida, aquilo, você vê nas mulheres entrando com os maridos ali e tal, barrigudona, e outras saindo com o neném no colo. Eu falei, meu Deus, cara, que é isso? Que pesadelo é isso? Não quero isso pra mim. Eu fui pra casa, cara. Fui pra casa. Olha que loucura, a gente não ficou ali porque deu um aborto retido. Fui pra casa e, enfim, depois começou a vir sangramento e fui pro hospital, tive que fazer o procedimento. Cara, aquilo ali foi tipo uma marretada na minha cabeça. Porque é algo que não dependia de mim, é a natureza, não dependia de mim. Eu fiquei me culpando, será que é por causa de mim? Tal. E eu me lembro que daí eu desencanei um pouco disso da cabeça, minha ex-mulher, cabeça pesada, eu também e tal. E veio aquele estresse, cara, eu treinando. Comecei a aquecer na academia, passou os dias, comecei a treinar novamente. Eu com a mão na barra senti uma pontada na minha mão. E eu falei pro meu amigo, pô, será que tem uma ferpa, alguma coisa na barra? Ele passou a mão na barra, falou, não, Fer, não tem nada não. Essa academia fica nas oficinas, chamava Fitness Square. Era de um colega meu. Cara, quando eu levantei do banco, me deu um mal-estar, um amortecimento. Eu falei pro meu amigo, cara, vamos pro carro, tô passando mal. Me deu um derrame, cara. Tive um derrame, com 22 anos de idade. Eu entrei no carro, me lembro, cara, que eu só deu pra colocar o cinto. Falei pro meu amigo, ó, aqui tá meu telefone da minha mulher, na época. Minha família, cara, me leva pro hospital. Ele me colocou o cinto, aí meu rosto entortou, eu fiquei caído no carro. Fui pro hospital, não aceitaram eu, fui pro outro, não aceitaram. Meu amigo entrou em desespero, que ele ficou rodando comigo. Enfim, tinha me dado derrame. Fiz os exames, né, e constatou derrame por estresse. As pessoas falam, as coisas que tá tomando. Não era. Tava fazendo tratamento para poder ter filho, tava, né, um período sem estar utilizando certas substâncias e tal, que todo atleta utiliza. Me lembro como se fosse hoje, que eu sou muito apegado a um avô meu, né, é uma coisa até que me emociona assim, né. Ele, quando ele me chegou e me viu na cadeira de roda, ele falou, filho, volte pro teu vô, cara. Volte. Ele olhando aquela cara pra mim ali, cara, eu, bem triste. Eu me emociono muito quando eu falo disso. Eu sempre pescava com ele, né? Ele é alemão e tal, e nunca teve essa questão de raça, por ser escuro, nada, né? E ele ficou na minha cabeça, volta filho, volte. Aquele negócio ficou na minha cabeça e eu não conseguia falar, porque o derrame cerebral, ele
trava, a gente não consegue falar nada. Vira você fica, parece que tá num slow motion, fica tudo lento, tudo muito lento. Me lembro que me levaram para uma sala e nessa sala eu fiquei lá, apaguei. Fiquei apagado, não me lembro quanto tempo, foi um dia, 2, não me lembro, cara. Só sei que eu acordei com ele na minha cabeça, volta. Quando eu acordei eu levei um susto, que eu pensei que ele tava ali, porque ele tava na minha cabeça falando aquilo ali. E eu acordei pedindo pão de queijo, cara, pro enfermeiro. Muitos amigos meus foram me visitar no hospital, tudo, e aí você vê os verdadeiros amigos que você tem. E aí passou e eu falei, né, vou continuar. Comecei a treinar novamente, fiz vários exames, mas daí me desencadeou uma síndrome do pânico. Tudo que eu sentia que às vezes amortecia e tal, e eu já tinha que ir pro hospital por medo. A cabeça é muito complicada. Nesse esporte do bodybuilder que a gente fala, que é a Fórmula 1 do esporte da musculação, isso eu posso falar com total firmeza, assim. É um esporte muito mental. E se você não tem o domínio da mente, não adianta você querer encarar esse esporte, porque você não vai se dar bem. Não que eu sou um cara expert nessa parte, mas é um esporte que você tem que ter um domínio mental. E eu me lembro que eu comecei a voltar a treinar, tal, e a minha ex-mulher, né, minha mãe do meu filho, engravidou, cara. Foi uma alegria imensa e foi uma gestação bem complicada. Quase perdi meu filho na época novamente. Meu filho nasceu prematuro. E ele nasceu prematuro, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Ele ficou internado por 14 dias, se eu não me engano. E eu estava em preparação. Me lembro que eu fazia cardio na rua, sempre com a cabeça pensativa, e eu entrava pra ver ele, tinha que ser forte, né? Mas ele é criança, ele é nenê. Não, cara, mas você tem que dar o exemplo desde o primeiro dia. E voltei a competir novamente, competi várias vezes, cara. Nossa, várias vezes. Tem algumas histórias, assim, vários campeonatos. Todos os campeonatos teve uma história muito positiva, algumas negativas, mas aprendendo várias coisas no esporte com as dificuldades. E passando o tempo, sempre competindo, e eu com a loja, né? Com a loja, tudo. Mas quando me deu esses problemas, eu decidi voltar e decidi vender tudo. Não queria mais estresse, vendi tudo. Comecei a trabalhar com outras coisas. E me lembro que quando eu vendi a loja, vendi para uma rede de suplementos e comecei a trabalhar dentro dessa rede de suplementos. Novamente, comecei a trabalhar com suplemento novamente, era alguma coisa, um destino, alguma coisa me puxava para esse meio, e voltei a trabalhar na loja que era minha, cara. Era difícil trabalhar num lugar que já era teu, você era funcionário, era difícil. E dali passei para outra loja, as pessoas sempre querendo às vezes puxar teu tapete, né? Os proprietários, né, me tratavam bem, mas os funcionários alguns, né? Porque ali você tinha que esperar para ser a sua vez de venda, e as pessoas, não, quero ser atendido pelo Fernando, tal. As pessoas já tinham uma confiança. E eu me lembro que comecei a trabalhar nessas lojas e me mandando de loja por loja. Eu não sabia o que estava acontecendo na minha vida, porque minha vida estava muito bagunçada. E eu competindo, ganhando, né? Porque para mim esse esporte, toda vez que você vai subir no palco, você ganhou. Mas a gente quer o tópico, top 1, top 2, a gente sempre vai pegar o top 1. E eu me lembro que trabalhando num dia dessas lojas, surgiu um ponto comercial em Pinhais, na cidade hoje onde eu moro. E eu fui para trabalhar nessa loja. Eu tinha recém separado e tal. E eu trabalhando nessa loja, eu fui anunciar uma moto minha que eu tinha. E quando eu fui anunciar, eu vi vende-se loja de suplemento em Pinhais. Falei, caraca, o cara vai vender a loja, vai mandar embora. E era meu único meio de trabalho, né? Falei, vou intimar ele, né? Vou falar com ele aí proposta que eu posso fazer pra ele, né? E falei, cara. Quando eu falei a proposta pra ele, ele falou, eu vendo pra você. Eu falei, nossa, vai começar tudo de novo esse filme na minha cabeça, cara, não acredito. Mas vamos lá. Mas quando eu fui comprar essa loja, eu tinha um amigo que era da Guarda Municipal aqui de Pinhais. O nome dele é Carlos. E a gente já tinha vontade de querer, né, montar algo junto. E eu acabei falei, Carlos, vamos comprar essa loja? Ele, vamos, acredito em você e tal, né? E foi, cara, comprei a loja com ele. A loja não tinha nada de suplemento, cara. Nossa senhora, penou. A gente penou bem na época da greve, que tinha a greve da Caixa Econômica, não podia abrir CNPJ, a gente ficava amarrado com o cara, tinha que comprar suplemento com o cara. Foi sinistro. Quem é comerciante sabe que é bem complicado essa parte, né? Que a gente quer o retorno. Hoje, graças a Deus, tem a loja, tudo, né?
Hoje eu sou casado, minha esposa se chama Bruna, separei, hoje tenho outra esposa. E hoje eu tenho uma academia também, né? Também conquistei na suor e dedicação, tendo conhecimento. Tenho minha loja com esse meu sócio. E às vezes a gente fica pensando, né? A gente quer algo sempre a mais, mas às vezes as coisas estão muito distantes e você acaba esquecendo o que você está fazendo agora para você somar, para poder ter um reflexo lá na frente. O que você está fazendo de errado? Antigamente eu era um cara que fazia umas coisas meio que no espontâneo. Hoje meu objetivo é grande assim, porque eu tenho um filho, né? Ele depende de mim. Tenho minha casa, tenho minha esposa acredita em mim, se dedica por mim também, faz os aeróbicos comigo, vai na academia comigo, né? Há uns 2 meses atrás aí eu peguei Covid. Isso não é novidade, porque muita gente pegou também, perderam muitos parentes, amigos, pai, mãe, irmão. Curei do Covid, estava em preparação agora, preparação no mês de novembro para dezembro. Novembro eu peguei Covid no meu aniversário, dezembro, quando eu curei do Covid, bateram na minha moto, quebrei o pulso esquerdo, cara. E fico pensando, pô, por que tanto problema? Por que tanto problema? Por que comigo? Mas às vezes se você parar e conversar um pouco com uma pessoa, às vezes que está na rua, você parar e querer saber a história dessa pessoa que está na rua, cara, você começa a valorizar você muito mais. As pessoas, assim, têm histórias incríveis que muitas vezes a gente passa despercebido, não valoriza isso. Tente conversar para você ter experiência. Quebrei esse pulso, isso foi um balde de água fria, porque todo mundo sabe que quem compete nesse esporte não pode ter lesões tão graves. A gente tem lesão, se recupera e tem lesão, se recupera. Tem um atleta que eu sou muito fã dele, que é o Eduardo Corrêa, fez várias cirurgias, fez mais uma cirurgia agora, a cirurgia do ombro esquerdo, se não me engano, ele já tinha feito no outro ombro. E quando me deu isso, cara, eu me lembro, a mulher bateu na minha moto, caí, e eu não senti um desconforto na mão, e liguei pra minha mulher na hora, falei, amor, vamos pro médico, tinha um acidente, tal. Eu me lembro que quando eu tava naquela sala, eu tava convicto comigo que não tinha sido uma coisa muito grave, eu tava em preparação. Quando eu saí da sala, olhou pra mim, assim, com aquele olhar sereno dela, assim, falou, e aí, amor? Eu falei, amor, quebrou. Ela ficou tão arrasada quanto eu, porque ela vivencia esse sonho comigo 24 horas. Ela é uma companheira muito extrema comigo, uma amiga, me dá conselho, a gente conversa muito. Que nesse esporte, assim, você tem que ter uma pessoa, um amigo, tem que ter, né, uma pessoa que te aconselhe. É muito bom, isso agrega muito. Você tem família, né, isso é muito importante. Cara, aquilo ali foi um balde de água fria, porque logo um pulso que eu tenho uma lesão, e foi o mesmo pulso que aconteceu esse problema. Aí, não tão contente, o médico falou, cara, preciso fazer uma ressonância, que eu acho que isso é caso cirúrgico. Eu falei, meu Deus, cara, caso cirúrgico. Estamos num problema de pandemia no mundo. Quando que vão operar meu braço se for um caso cirúrgico? Fui fazer ressonância, orei e tal. Falei que seja a vontade de Deus, né, e sempre com pensamento positivo. Minha mulher, vai dar certo, mano, vai dar certo, pensamento positivo. Quando eu fiz a ressonância, não precisei fazer cirurgia, cara. Aquilo ali me preencheu por dentro. Mas aí, você com o braço quebrado, pulso quebrado, não vou deixar de fazer minhas coisas porque eu tô com o braço quebrado. Isso eu não vou deixar. Eu vou continuar. Todo dia, cara, cardio, a rotina normal. Treinei todo dia. Mas como você treina com o braço? Treinei com um lado só, treinei muito perna, posterior. E treinando com um braço só, cara. Treinando com um braço só, todos os dias treinei. Não deixei ele treinar. E treinando. E daí eu fui pra tirar depois o gesso. Cara, nunca tinha quebrado nada na minha vida. Quando eu tirei esse gesso, o braço fica muito mole. Parece pequeno. E aí tem a questão da simetria, cara. Que esse esporte é muito simétrico. Teu corpo tem que estar simétrico, um lado igual ao outro. E aí, pra voltar? Eu não conseguia segurar um halter de 1 quilo. Mas comecei a me dedicar a físio em casa, tal, me dedicando. Cara, hoje eu consigo treinar bem, mas tenho dores. E essa dor eu acho que eu vou carregar pra vida, isso. Mas eu não paro, porque eu tenho isso comigo e vou carregar isso comigo, porque o esporte me trouxe muitas coisas positivas. Tudo que eu tenho hoje na minha vida é através do esporte.
pessoas, né, amizades positivas, verdadeiras, foi através do esporte também. Disciplina através do esporte. Então hoje eu consegui agregar a minha vida, tudo que eu faço hoje, né, em prol ao meu esporte. Porque é muito complicado uma pessoa querer ser um bodybuilder, né, ter os horários regrados para comer, horário para dormir, o investimento mensal que é alto, tem que gastar, e trabalhar dentro de uma fábrica, né, trabalhar em serviço corrido. Quem quer faz, se adapta. Mas eu digo, é complicado, você tem que viver para isso. Se eu pudesse só viver disso, hoje eu daria muito mais valor, mas antigamente eu não daria tanto valor, porque eu não passei por certas, né, dificuldades. Então hoje eu sou muito grato com isso e estou indo a caminho, né, de pegar o meu Procard, que é o sonho de qualquer bodybuilder, isso. E hoje tem uma marca que me apoia, a Muscle Boss me apoia, né, uma marca que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial, tá apostando. Então isso é muito importante, porque nesse esporte você tem que ter esse apoio. Se você não tem apoio, é difícil você continuar, né? Se você não tem uma situação financeira muito boa. Por que que eu falo isso? Porque quando você vai subindo de nível no esporte, automaticamente você vai gastando mais, né? Vai gastando mais, né? Você come muito mais, que nem hoje eu tô em off-season, né? É a minha última semana do off-season, agora vai entrar o pré-contest. Cara, você pode comer bastante hoje, amanhã, mas você consegue fazer isso aí 365 dias no ano. Você ter uma rotina, acordar certo no horário, fazer cardio, comer, treinar, descansar, cuidar com a tua imunidade. Então você tem que ser blindado, você tem que se monitorar 24 horas. E quando eu falo que é muita comida, galera, é muita comida, né? Então a gente faz em torno de umas 7 refeições por dia. Os carboidratos, proteínas, tudo controlado, as vitaminas, tudo controlado, tudo certo, tudo pesado na balança. Quando a gente fala pesado na balança, você tem que pesar o alimento. Às vezes as pessoas, né, que estão, né, vendo esse vídeo, algumas entendem que é isso, pesar o alimento, mas muitas pessoas acham loucura. Falam, cara, que isso e tal. Porque é uma vida muito regrada e a gente vive aquilo ali, essa transformação do físico pelas pequenas alterações que a gente faz ali no cardápio. Hoje vai comer X de carbo, semana que vem outro X, hoje a gente vai comer carbo alto, carbo baixo, carbo médio. Essas oscilações que a gente faz, essas manobras estratégicas que vai te mostrar como o teu físico vai ficar lá na frente. Então o bodybuilder é um esporte muito regrado. Se você quer ser um bodybuilder, né, comece fazendo certo, comece comendo certo, treinando certo, procure informação, porque hoje, né, a época que a gente está hoje tem muita informação positiva e muita informação negativa, tem que cuidar. Tente ficar perto de pessoas que são do esporte, porque é uma cultura diferente, né? Se você entra no esporte, você evita aí ficar indo em balada, porque você está em época de campeonato. Eu não vou, não gosto, né? Respeito quem gosta, tudo, né? Mas a minha vida é em prol ao esporte. Então é isso, esse ano eu vou me dedicar muito mais do que os outros anos, porque com certeza o adversário que vai subir comigo, se eu fiz, né, tantos minutos de cardio, tantas repetições, agachei com tantos quilos, supinei com tantos quilos, ele vai querer fazer o dobro, porque ele vai querer ganhar de mim. Então esse esporte depende de você, então você tem que ser dedicado ao extremo, não pode errar, sempre dedicado, tomar a quantidade de água necessária, descansar, tem que fazer tudo certo. Então é isso é um pouco da minha história e esse ano muitas coisas boas vão acontecer, tenho certeza disso. Estou muito feliz de estar participando e estar junto com a marca Muscle Boss, que desde o início acreditou em mim, eu sou um dos embaixadores da marca, né? E isso é muito importante para mim, porque isso nos faz ser vistos, mais acreditado. A gente, quando pega um patrocínio, você tem que saber onde você está entrando. Não é apenas, tô com patrocínio. Qualidade do produto, porque você é referência para muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam no que você está fazendo. Então é uma marca muito séria. Então, assim, eu agradeço. E esse ano vai ser um ano de muitas experiências vividas e muitas vitórias conquistadas. Porque o que você fez ontem, você vai colher hoje. Então tem que se dedicar ao extremo. Então é isso. Beleza, galera? Agradeço. Obrigado por vocês ouvirem minha história. Tamo junto. Obrigado.